Bom, eu escolhi entre a infinidade de livros que eu poderia escolher, né? Eu escolhi 3 livros que representassem alguma coisa para mim muito especial. Eu escolhi esse livro do Dalton Trevisan, né, o 234 ou 234, como queira, porque eu acho, a minha opinião pessoal, que o Dalton Trevisan é o maior contista do Brasil. E não apenas isso, o Dalton Trevisan ele criou uma forma completamente nova de escrever contos, né? Eu escolhi também o Formas Breves, do Ricardo Piglia, que é um livro híbrido, né? Porque tem ficção e tem ensaios, né? O terceiro livro que eu escolhi, que é o do Pierre Cabane, Marcel Duchamp, O Engenheiro do Tempo Perdido. Entre os livros que falam do Duchamp, poderia escolher um monte deles, né? Mas eu escolhi esse aqui porque uma entrevista é uma coisa rara do Duchamp. O Duchamp não deu muitas entrevistas. Esse livro aí é a última entrevista antes de ele morrer, né? Ele morreu 5 meses depois de ter dado essa entrevista. Eu comecei a ler desde que eu me lembro como gente, né? Porque na minha casa tinha muitos livros e eu tinha os pais preocupados que os filhos lessem, né? Então ganhei esses livros de criança. Tem os livros que eu ganhei que não me lembro mais, né? Deve ser aqueles livros ilustrados. Mas eu lembro bem que todo menino brasileiro da minha geração conhece Monteiro Lobato, né? Eu li. E também outros tipos de livros, assim, tipo infanto-juvenil, assim, Tarzan, por exemplo, Edgar Rice Burroughs, que é um bom escritor. Eu tinha até vontade de reler um dia para saber se eu ainda consideraria um bom escritor, né? E na minha casa tinha um negócio de proibir os livros que tinham sacanagem, por exemplo, né? E a gente vai justamente naqueles livros proibidos, né? Minha mãe cometia a ingenuidade de botar um grampo ou alguma coisa assim, um clips, nas páginas que não podia ler dos livros do Jorge Amado, por exemplo, e a gente ia exatamente naquilo que não podia ler, é claro. E na literatura brasileira eu lembro bem que, já assim com os meus 17, 18 anos, um encontro marcado do Fernando Sabino, que é um livro também que é eletrizante para jovem, né? Porque conta uma história assim, que tem tudo a ver com a gente, né? E a partir daí foi um contínuo, né? Sempre lendo cada vez mais e a coisa se tornando mais rica, mais complexa, né? Comprei um carro velho, atraso as prestações. O dono toma de volta. Monta uma banquinha, o negócio não dá certo. Sabe o que é um cobrador de vermelho sentado à tua porta? Passo o ponto com prejuízo e vou à luta por um emprego. Preencho 1000 fichas, a resposta é uma só. Ganhava bem, não posso ter o salário reduzido. Domingo no parque, 2 pivetões me assaltam. Fico sem o tênis, o relógio, o boné do meu time, eterno perdedor. O Dalton Trevisan é esse exemplo que eu acho do escritor como o João Gilberto na música, né? Minimalista, mas não é mini-conto que ele faz, é só um mini-conto, mas ao mesmo tempo são mini-contos de uma forma muito especial. Eles não são mini-contos apenas porque eles são pequenos, eles são mini-contos porque eles dizem muito em pouquíssimo espaço de tempo, né? Dalton Trevisan não dá entrevista, não recebe visita e não se deixa fotografar. Não atende o telefone, não dá autógrafo e não aparece nem para receber prêmio. É jogador de xadrez e leitor de Graciliano Ramos e de Machado de Assis. Escreve à mão e depois datilografa. De seu primeiro livro até hoje, publicou mais de 40 títulos. O Dalton ele só escreveu um romance na vida, né? Que foi A Polaquinha, que na realidade é uma novela grande. E sempre se debateu com as formas muito fixas desses 2 grandes gêneros de prosa, que é o romance e o conto, e até mesmo, digamos, o poema livre. A gente pode ler salteado. Por exemplo, a gente vê assim: o neném chora e a mãe liga o rádio bem alto. Qual dos 2 cansa primeiro? Esse é um. Seria, teoricamente, o primeiro conto livre. Mas esse conto continua no 3.
não é o conto, quer dizer, é a mesma situação. O marido com dores e a mulher liga o rádio a todo volume. Quero ver quem grita mais alto. Aí depois vai para o 5. A velhinha geme e o velho liga o rádio bem alto. Se é o fim, desgracita, arrebenta de uma vez. Esse livro ele tem uma característica muito específica, porque ele é um livro em que você tem duas séries de vozes, poderíamos dizer. Tem uma série de vozes que marcam vozes quase de motes, quase de provérbios, né? Sem muita narratividade, mas pequenas frases de efeito, né? Tipo aquela frase que você inscreve numa porta de banheiro público. E tem as pequenas histórias que são autônomas, mas ao mesmo tempo são interligadas. Você pode ler as pequenas histórias numa totalidade que nunca se fecha totalmente. Cada livro de contos desse equivale a um romance, porque ele pega um universo inteiro. Então, esse universo inteiro somando esse pedaço, com esse pedaço, com esse pedaço, mesmo salteando, é que você tem uma visão geral da cidade, quer dizer, um assunto. Qual é o assunto? É Curitiba. Curitiba e seus personagens. E quais personagens de Curitiba? Aqueles personagens mais secundários da vida, né? Ele não escreve sobre grandes pessoas. Você não vê um cara bacanão, né? Um grande atleta, um milionário, personagem do Dalton Trevisan. Sempre aquela picuinhazinha, né? Aquelas mulheres que são amigadas com caras mais velhos e para tomar dinheiro do cara, aquelas coisinhas, e o Seito sofre para burro. Marido e mulher brigam o tempo todo, né? E chamam sempre João e Maria, sempre a mesma coisa. Daí perguntou qual era o meu nome. Joana, eu disse. Quantos aninhos você tem? 8, eu disse. Você quer uma boneca de caixinho? Quero, eu disse. Ele prometeu todas as bonecas de caixinho se eu não gritasse. Nas histórias de Dalton, o equilíbrio sempre entre o terrível e fatal e o humor, porque sempre são histórias de violência espantosa, narradas com um humor irrecursável. Assassinatos, está falando de pedofilia, está falando de estupro, está falando de tudo aquilo que você não quer ver na sua frente, né? Ele explora isso sem nenhum tipo de rejeição inicial, né? Ele não deixa isso ser um objeto de condenação prematura, né? Ele vai ouvir as vozes dos criminosos, ouvir as vozes das vítimas, mas ele vai sempre se colocar no miolo da própria situação. Dizem que boa parte desses personagens ele pega na observação, né? Quer dizer, ele já tem aquilo lá dentro dele, mas ele entra no bar, ele fica observando, né? Ele fica andando pela rua, ele ouve tudo que as pessoas falam, ele conhece as gírias atuais todas, né? Por exemplo, atualmente ele tem feito muitos contos em que o crack aparece, né? É porque ele tá na rua, ele tá vendo, né? O pessoal acabadão lá de crack, né? Ele chama de pedra. Ele sabe direitinho a gíria que o pessoal usa. Tem um lado situacionista em Dalton, né? Assim, uma capacidade de capturar aquele momento em toda a sua tensão. Um momento que vai te permitir entender o antes e o depois, mas a força está naquele momento em que tudo vai desencadear uma história. A carpintaria parece uma carpintaria de um poeta e não de um prossaísta. Estavam estudando o Dalton Trevisan numa matéria lá. Aí tinham edições diversas de um livro só, que é o livro adotado lá. A gente começou a pegar um ou outro, de um para outro ele tira uma vírgula, ele põe uma palavra, ele sempre tira alguma coisa, porque ele não está satisfeito.
Ele quer sempre que aquilo só diga o essencial. É a mesma coisa do João Gilberto fazer o mesmo disco, né? Tem sempre algum detalhezinho, alguma coisa, e essa repetição, ela cria algo assim. Não é o mesmo livro. É e não é. Não é fugir do assunto, não. É o mesmo livro, mas ao mesmo tempo é o mesmo livro com um aprimoramento, com outra coisa. E a repetição também é uma forma de expressão, né? Eu gosto de livro de arte também, isso eu esqueci de falar. Arte plástica me dá muito coisa para escrever, me dá muito assunto, põe minha cabeça para funcionar. Duchamp é um cara que eu considero o artista do século XX, sem dúvida. Quer dizer, eu acho o cara que... É claro que há um monte de artistas importantes no século XX, Picasso, por exemplo, mas é que o Duchamp, ele introduziu um novo pensamento na arte, né? Um novo conceito de arte. Ele é um homem que viveu a arte de uma forma completamente diferente de todo mundo, né? Ele foi uma mutação permanente. Fora isso, ele era o anti-artista também, né? Porque ele nunca escreveu para ganhar dinheiro, para a galeria, para nada disso, era um cara até desprendido demais com dinheiro. Para você ver, a primeira grande exposição individual deles, ele já tinha mais de 70 anos. O Étant Donné, que foi o último trabalho que ele fez, eu não sei quantos anos, acho que mais de 10 anos que ele realizou, que ele demorou para realizar. Marcel Duchamp foi um dos artistas mais importantes do século XX. Nascido na França em 1887, aos 28 anos foi viver na América. Usou pseudônimos, travestiu-se e, embora tendo provocado muito barulho, guardou grandes silêncios ao longo da vida. Sua obra, que é a própria negação da noção de obra, tal como se entendia até ali, é um marco divisório na história da arte. Mais que um artista, ele foi um pensador, um filósofo da arte. Duchamp viveu essas grandes transformações artísticas, né, do início do século, o período das vanguardas, né, começando com o cubismo, depois futurismo, dadaísmo, surrealismo. E ele, em vários momentos, circulou por esses movimentos todos, foi, né, às vezes confundido com futurista, mais ligado ao surrealista, mas sem ser exatamente o surrealista. Ele sempre prezou, eu acho que a independência, ele nunca se ligou assim, efetivamente a nenhum movimento, mas ele é uma figura estratégica, né, desse início do século. E em 1915 ele vai para os Estados Unidos, ele já tinha feito uma pintura que chama O Nu Descendo a Escada, que talvez o trabalho mais importante dele. O Nu Descendo a Escada já tem uns elementos assim que vão prosseguir na obra. A ideia do corpo feminino, do erótico, né? Do movimento, isso que causou, acho que, um certo escândalo, né? Quer dizer, um nu não desce a escada, um nu fica deitado assim num sofá. Mas ele já estava preocupado nesse momento, a ideia do movimento na pintura, como é que você vai aprender o movimento num objeto estático? Essa ideia da máquina estava presente, né, nesse início do século XX, né, quer dizer, com as transformações urbanas. Os próprios futuristas, né, exaltaram a máquina. Duchamp participou disso. Ele tem alguns trabalhos que são chamados rotorreliefs, que são placas circulares com frases, né, com texto, e que giram. E ele dizia
que a palavra é tão importante, feita a pintura ou o desenho numa obra, né? Então, eles uma série de jogos de palavras. Curioso também que o Duchamp foi influenciado por um escritor. Ele mesmo disse, se não me engano, em algum lugar, que ele preferia ter sido influenciado por um escritor do que por um pintor. Toda essa ideia de, enfim, de trocadilhos, né, de duplos significados, então isso atraiu o Duchamp, acho que nesse sentido intelectual, quer dizer, a obra não era puramente alguma coisa da ordem do literário, no sentido da narrativa, de uma história, mas ela tinha um jogo complexo de palavras, de significados. Contra também a ideia de uma pintura que fosse só que ele chamava de retiniana. O fato da pintura não retiniana quer dizer que ele fazia as obras não dirigidas somente ao olhar, né? Mas também ao pensamento, também a outros sentidos. Então, de uma certa maneira, ele foi o iniciador, digamos assim, do que se chama arte conceitual, né? Quer dizer, que está menos relacionada ao objeto físico, plástico, do que a operação que faz desse objeto uma obra de arte. Há os inimigos ferrenhos de Duchamp, né, que acham tudo aquilo uma bobagem. Eles, quando falam no Duchamp, eles falam que o Duchamp uma vez apresentou, de fato, um urinol no salão, né? Chamou de fonte, né? Ele usou esse termo, ready-made, que a gente podia traduzir, é uma coisa já pronta, né? O ready-made é alguma coisa que está pronta. Talvez o mais famoso seja o urinol, né? Quer dizer, um objeto, né, de banheiro, né? Aquela louça e tal, que ele coloca numa exposição e ele assina lá com um pseudônimo, R. Muth, né? Então o que acontecia? Esse objeto que antes era um objeto de consumo, acessível a qualquer um, virava um objeto único, um ready-made que ele tinha, enfim, deslocado para o espaço da arte. Então ele mostrou, de alguma maneira, né, se você colocar alguma coisa no espaço da arte, acaba virando arte. Então alguma coisa que desmontou certas ideias, né, hábitos, né, de compreensão da arte como alguma coisa única, exclusiva de um artista. Você percebe que também aí tem uma espécie de negação da autoria, né, negação do gosto pessoal, da preferência, da expressão única e tudo isso, né. Algumas das obras do Duchamp, como O Grande Vidro, que é considerada a grande obra dele, é uma obra de uma certa complexidade. O Grande Vidro, ou então também chamado A Noiva Posta Nu, despida por seus celibatários mesmo, né? Um título que é meio nonsense, né? Aquilo ali é uma série de imbricamentos de uma coisa com outra, que é uma obra de uma grande complexidade e de um grande senso de humor. Esse é outro motivo que vale a pena escolher um livro de Duchamp e vale a pena escolher o Duchamp como artista. O seu grande senso de humor na arte, né? Então, nesses 20 anos que ele está fazendo o Grande Vidro, também ele abandonou o Grande Vidro várias vezes. E no final ele não acabou porque ele falou, não, cansou. O Grande Vidro ficou lá guardado como se aquilo fosse... Deixaram lá, né? Estava dividido em dois, um em cima do outro, né? E rasgou, e rachou, né? E quando rachou, falou assim, agora sim, agora está definitivamente inacabado, né? E ele achou que era um acaso que tinha que ser incorporado à pintura. Ele se interessava muito por essas situações onde o acaso intervia, né? Quer dizer, ele sempre procurava, de alguma maneira, evitar, né, agir como, digamos, um indivíduo, né, com absoluto autocontrole, consciente, capaz de realizar suas escolhas tal como ele imaginava, pensava. Também não pode ficar preso ao próprio pensamento, né, que é outra coisa que eu acho, sinceramente, que não se pode ficar preso. Eu sou assim, agora a partir daí não vou me contradizer. Eu acho um absurdo.
Você tem direito de pensar uma coisa hoje e amanhã pensar outra, né? Quer dizer, nós somos assim. Eu não acho uma virtude a coerência, né? Eu sou um leitor de prosa, principalmente, né? Eu tenho até vergonha de conversar, eu leio pouca poesia. A leitura, para mim, se confunde muito com o prazer da narrativa, né? Eu não vou dizer que é só ficção, porque por exemplo, esse ensaio do Piglia, eu gosto muito de ensaio quando ele é bem escrito, né? O Otávio Paz, o Ricardo Piglia, porque eu acho que tem que ter sabor. A leitura... Eu sou preguiçoso, eu não leio para estudar, eu leio sempre por prazer. Ainda bem que esse prazer me leva a ler bons livros, né? Agora, o Formas Breves do Ricardo Piglia, a forma da escrita você lê com o mesmo prazer que estaria lendo um bom romance. Ricardo Piglia é um escritor argentino nascido em 1941. Escreveu romances, contos e ensaios. Seu primeiro livro, A Invasão, lançado em 1967, levou 6 anos para ser concluído. Tem literatura e psicanálise, é um dos textos que tem no Formas Breves. Se fosse alguém que fosse escrevendo para a universidade, se ele fala em Joyce, ele teria que botar lá na nota, pé de página, aí, bid, não sei o quê. Ele cita, fala assim, o Joyce de Finnegan's Wake, né? Poxa, e o leitor é que se vira. É aquela mesma coisa de que tem algo que deve faltar. Se você não conhece o Finnegan's Wake, é uma oportunidade de você, de repente, conhecer porque ele citou, né? Porque a pessoa não entende é que ela dá o salto, né? É assim que se aprende uma língua, por exemplo, é não entendendo, né? Mesma coisa, aquele vácuo que tem entre o entendimento e não entendimento, ele é exatamente o que movimenta a pessoa. Mas um outro lance fundamental, esse eu acho que na escolha do Formas Breves, primeiro que eu acho o título lindo, Formas Breves, né? E Formas Leves também daria, né? E também tem uma forma de escrever que é diferente das outras. Ele escreve, por exemplo, assim, notas sobre Macedônio Fernandes em forma de diário, né? Então, terça-feira, aí deu uma coisa sobre Macedônia. Quinta-feira, outra coisa sobre Macedônia. Macedônio Fernandes é considerada a figura mais ímpar mesmo, no sentido mais original da literatura argentina, né? Primeiro que ele foi um homem muito estranho, né? Estranho porque também ele lembra um pouco do Chant, seguinte, porque ele era o autor que não publicava, né? Ele não publicava livro nenhum e, no entanto, escrevia. E é considerado também uma certa antítese do Borges, que o Borges com aquela organização, aquele negócio todo bem acabado e tudo, e o Macedônio, esse cara que ia rabiscando, escrevendo, rascunhando. Esse livro dele que saiu recentemente no Brasil, O Museu do Romance da Eterna, né? É uma obra que ele foi escrevendo a vida inteira, né? Ele não terminou. Não queria publicar de jeito nenhum, né? Isso já mostra um pouco quem era Macedônio, porque é um romance, né? Só que é um romance que ele tem um prólogo, depois tem um prólogo ao prólogo, né? Depois mais um prólogo, depois tem as anotações. Na verdade, quando ele faz o romance mesmo, já tem um certo tempo que eu li, não estou com ele fresco na memória, esse romance mesmo é pequeniníssimo, né? Piglia tem um livro, né, que se chama Cidade Ausente, que é um diálogo com o Macedônio Fernandes. É um livro difícil, é um livro de vanguarda. O Piglia é um homem de vanguarda. Ele escreveu esse romance Dinheiro Queimado, que é um romance legível, teve até filme e tudo, mas A Cidade Ausente é um livro complexo. Você lê aquilo tem que ler com muita atenção. E vanguarda e prazer não são duas coisas distintas, que são impossíveis, umas excludentes. Você pode ler uma coisa de vanguarda e essa coisa te dá um extremo prazer, e o Piglia é um cara que
que mostra isso. Uma realização Fundação Roberto Marinho e Canal Futura.